menino da roça e os anos no seminário. Em uma pequena cidade do sul do Brasil, nasceu um menino que deixaria um legado duradouro na filosofia e espiritualidade para o país. São Lugero, em Santa Catarina, é o berço de Huberto Roden. Um pensador que buscou compreender e conectar os mistérios da existência humana com a espiritualidade universal. Huberto Roden nasceu no dia 30 de dezembro de 1893, às 6 horas da manhã, na comunidade hoje chamada de Rio Pinheiros, no município de São Lugero, Santa Catarina. Filho de camponeses vindos da Westfália, Alemanha, Huberto cresceu em uma cidade colonizada por alemães, sendo seus pais descendentes dos primeiros alemães a povoarem a região. Museu da Colonização Huberto Bruno Schlickmann. Então ele, Huberto Roden, deu esse livro de reza, não sei se é a Bíblia, em alemão, deu para a irmã dele. E o último que sobrou ali, o Mateus, ele já faleceu, eu fui na casa dele, daí ele disse para mim, ó, vou te dar para te botar lá no museu do Huberto Roden, já que tu gosta da história. É a mãe do Mateus, a Fichte era a irmã do Huberto Roden, a Margarida. Fui acabar descobrindo que ele é primo da minha avó, da família Locks, né? Então daí eu me interessei a correr atrás da história, né? E correr, fui fazendo. Aquela casa que eu fiz, que tá lá, a réplica da casa onde ele nasceu, foi esse tio que morava nessa casa, que nós cuidamos dele. Ele me disse como é que era a casa, porque ele era carpinteiro também. Ele me disse tudo certinho como é que era. E eu também trabalhava com carpintaria. Carpintaria, já sabia a lida? Daí eu sabia como fazer. Essa que eu estava falando da mãe do Huberto Roden, que ela estava no ventre da mãe dela quando morreu a Catarina na viagem, né? Daí ela foi a primeira de nascer da família deles, né? Uhum. A Catarina ainda está escrito, ali está a Catarina no livro da família Locks, mas está escrito que foi sepultado no Atlântico, né? Aí eles moravam o casal morava... Ali na Barra do Pinheiro, aqui. A Barra do Pinheiro ali. A fundação o que era? Era tudo na pedra mesmo? Aqui, essa casa era assim, ó. Aqui é barro, né? E era coberto de palha do mato, né? Sim. E aí, então aqui era bambu, palmito, lascado, botado aqui. E aqui é madeira farquejada, ó. Era feito a madeira farquejada, olha, tu pode ver, que é tudo no machado. Essa aqui foi serrada aqui, ó. Mas eu picoteei ela com facão para aparecer a marca do machado, né? Então aí, essa aqui também é uma inteira, ó. Eles faziam assim, primeiro eles fincavam os 4 cantos, depois faziam o resto, né? E aí, aqui tinha os quartos, daqui para cá tinha os quartos, e aqui era a cozinha. Então essa cozinha era fogo de chão. Fazia espécie de uma cama bem baixinha assim, e enchia de pedra e tijolo que fosse para forrar, e daí tinha uma corrente, o arame ou um gancho de madeira, talvez, era pendurado as panelas do fogo de chão, eles tinham. Huberto era parte de uma família numerosa, com mais de 12 irmãos. Desde cedo, ele mostrava uma curiosidade insaciável e um profundo interesse pelo conhecimento.
Na simplicidade da vida rural, ele desenvolveu um fascínio pela natureza, colecionando borboletas que caçava nos arredores de sua casa. Eles trabalhavam ali na roça, mas eles tinham um engenho de farinha. Lá tem, eu bati foto, a represa, lá foi feita a terra deles, lá foi feita uma usina elétrica lá no Rio Pinheiro, ali pra cima, onde era o salto, era deles. Aquele salto que tá lá, eu até bati foto antes deles estragar qualquer coisa daquela barragem ali que puxava água bem para baixo aqui, daí aquele salto dava água para cá e vinha para perto da casa deles ali, para cima um pouquinho da Barra do Rio Pinheiro ali, da casa deles ali, então ali eles tinham um engenho. Eles tinham um engenho de farinha de mandioca e engenho de açúcar, ali tocado com a roda d'água. E aí ali eles faziam a farinha, faziam o açúcar. E então aquilo ali é que eles trabalhavam com aquilo. E depois o pai do Berto Rode tinha muita ovelha, assim, né, para tirar lã, eles faziam alguma coberta, alguma coisa. E ele tinha o João Rode tinha uma chácara de laranja ali e tinha uma capelinha para ele rezar ali dentro, o tio Gregório falou. Religioso, porque ele já fez aquela capelinha dentro do quintal da chácara, aí daí ali ele ia rezar, o pai dele. E então acontece que daí o tio até fala ali, na gravação que eu fiz com ele aqui aquela vez, ele diz assim, eles eram bem de vida, eles tinham até carne de boi. A infância dele foi, no começo, ele, quando era criança, ele vinha na escola para São Rogério e aqui ele vinha a pé, né, para a escola, e daí a infância dele era pegar passarinho com urupuca, né? Aí ele fez um viveiro e botou os passarinhos no viveiro. E daí eles tinham um boizinho, e o boizinho foi lá e estragou o viveiro, soltou todos os passarinhos. Aí ele ficou sem comer uns dias, aí se alimentou mal, e daí a mãe dele prometeu de botar aquele bezerro em outro pasto para não estragar, porque ele estava muito triste. E as borboletas, que ele mexia com as borboletas, né? A vida no campo era marcada por trabalho duro e desafios, mas o Berto sempre encontrava tempo para suas paixões. Sua infância foi moldada por uma mistura de disciplina, curiosidade e uma conexão profunda com a natureza. De seu pai, o Berto herdou o gosto pelas longas e perigosas viagens. Seu pai viajava frequentemente, comprando e vendendo terras, desbravando florestas e abrindo caminhos por onde ninguém tinha passado antes. Essas jornadas moldaram o jovem Huberto, que também desenvolveu uma paixão por explorar novos territórios, tanto geográficos quanto espirituais. Essas viagens não foram apenas físicas, mas também espirituais. Um dia, a vida de Huberto tomou um rumo inesperado com a chegada do sacerdote estrangeiro Johann Klocker. O padre Klocker viu em Huberto um potencial especial e lhe fez uma pergunta que mudaria seu destino. Você gostaria de ir para o seminário e seguir a carreira sacerdotal? Sem entender muito bem o que significava ser seminarista, Huberto aceitou a oportunidade com entusiasmo. Assim começou a receber aulas particulares de latim, francês e matemática, dadas pelo próprio padre Klocker, que via nele um futuro promissor.
No município de São Gero, a educação, principalmente a primária, ela ficou a cargo das Irmãs da Divina Providência. Nesse caso, foi nessa época, ali então, logo na sua infância, na escola primária, que Huberto, então, ele vai ter lampejos, vai ter noções, né, do que a religião ela poderia significar. Então, é claro, como uma educadora, a irmã Teófana, ela fala numa linguagem muito simples, muito intuitiva, falando de todos, né, as narrativas da Bíblia, de anjos, demônios, né, dos santos, e isso, claro, desde da infância, na família de Huberto, juntando, complementando com a educação religiosa, isso acaba acendendo uma chama de curiosidade nesse menino. Em 1907, por falta de um seminário em Santa Catarina, o projeto de formação inicial teve que ser interrompido, e Huberto, junto com outros meninos, foi enviado ao Rio Grande do Sul, onde continuariam seus estudos. Aos 14 anos, Huberto partiu para o Colégio São José, em Pareci Novo, no Rio Grande do Sul. Ali, sob a rigorosa disciplina dos jesuítas, ele se aprofundou nos estudos de filosofia, teologia, latim e grego, preparando-se para a ordenação sacerdotal. Apesar das práticas religiosas e da disciplina rígida, Huberto nunca se afastou de sua busca por conhecimento profundo e universal. Ele começou a escrever para revistas estudantis e mais tarde para publicações maiores como O Eco, de Porto Alegre, Vozes de Petrópolis, onde muitos de seus escritos iniciais foram publicados. Durante os longos 12 anos de seminário, Huberto visitou sua família apenas 3 ou 4 vezes. As viagens eram difíceis e demoradas, mas ele sempre encontrava força em suas raízes e na determinação de seguir seu próprio caminho. A atmosfera religiosa do seminário muitas vezes parecia monótona, mas Huberto nunca perdeu sua sede por mundos espirituais e místicos, herdada de sua mãe. Como disse Roden, a verdadeira jornada do conhecimento começa dentro de nós, e foi essa jornada que o levou a se tornar um dos maiores pensadores de seu tempo. Os anos na Igreja, ideal cristão. Huberto teve sua ordenação sacerdotal em janeiro de 1920, na Catedral Metropolitana de Florianópolis. Após sua ordenação, Roden foi nomeado vigário paroquial da Catedral de Florianópolis e encarregado da Santíssima Trindade. Era um trabalho exaustivo, que o levava a percorrer, muitas vezes a cavalo, as distantes comunidades da ilha de Santa Catarina. Durante seus primeiros anos como sacerdote, Roden também se destacou como escritor e jornalista. Seu primeiro livro, Tu és o Cristo, Filho de Deus Vivo, foi publicado em janeiro de 1920. Mais tarde, quando residia em Laguna, fundou o jornal O Cruzeiro, um semanário modesto, mais respeitado, onde expressava suas opiniões com uma franqueza que muitas vezes causava controvérsia. Em 1924, sob a orientação do jesuíta Padre Arnetzen, Roden realizou seu primeiro retiro espiritual de 30 dias, uma experiência mística que marcaria profundamente sua vida e espiritualidade.
Sentindo que seu trabalho em Santa Catarina não era suficiente para suas aspirações espirituais e intelectuais, Roden buscou novos horizontes. Em abril de 1924, foi enviado para a Europa para complementar seus estudos e obter o título de doutor em filosofia. Roden viveu e estudou em diversos países durante seus anos na Europa, incluindo a Áustria, a Holanda e a Itália. Em Innsbruck, Áustria, dedicou-se a estudos filosóficos e teológicos, desenvolvendo um interesse particular pelos fenômenos parapsicológicos que estavam sendo pesquisados na época. Estes fenômenos incluíam experiências que muitos associavam ao espiritismo, uma área que despertou sua curiosidade e o fez refletir sobre as interseções entre ciência, religião e espiritualidade. Na Holanda, em Valkenburg, Roden aprofundou seus estudos teológicos e filosóficos, vivendo em um ambiente intelectual vibrante e desafiador. Mais tarde, em Nápoles, Itália, ele continuou seus estudos, sempre buscando unir suas convicções religiosas com uma abordagem intelectual rigorosa e aberta às novas descobertas. Em 15 de maio de 1931, Huberto Roden retornou à Arquidiocese de Florianópolis, onde foi nomeado vigário paroquial de Uruçanga e encarregado da pequena colônia de Cocal, habitada por poloneses. Apesar de sua vasta bagagem intelectual, Roden sentiu-se desvalorizado nesta nova posição. Roden, no entanto, não suportou essa situação por muito tempo. Em 14 de novembro de 1931, recebeu cartas demissórias para deixar a Arquidiocese de Florianópolis e ir para a Diocese Gaúcha de Santa Maria. Em Santa Maria, Roden foi nomeado inspetor das escolas ferroviárias. Ele ajudou a construir escolas primárias e secundárias, com um centro em Santa Maria, e desempenhou um grande trabalho educativo. Vivendo nos trens, Roden dedicou-se incansavelmente à educação dos filhos dos ferroviários, mostrando sua paixão por ensinar e aprender. Seu trabalho como inspetor das escolas ferroviárias foi fundamental para o desenvolvimento educacional da região, promovendo a educação de qualidade para as comunidades ferroviárias. Após conseguir a permissão de seus superiores, embarcou nas águas mansas de Guanabara, iniciando uma nova fase de sua vida como sacerdote, escritor, editor e conferencista. Em sequência, ocorreu o primeiro encontro pessoal de Roden com seu grande amigo e protetor, Dom Sebastião Leme. No Brasil, o que está acontecendo? Logo após a independência do Brasil, há um processo de laicização, um processo onde há uma força muito grande do positivismo, levando a ciência como a base para todas as coisas. Então a Igreja Católica começa a perder muito do seu poderio. Então, no Brasil, a doutrina social, quem vai fazer à frente é o Sebastião Leme, criando principalmente a ação católica brasileira. Essa ação católica, ela vai ter como base, então, levar o pensamento católico para as mais diversas pessoas, e principalmente para os intelectualizados, para os leitores, para o público leitor. E nisso surge a Cruzada da Boa Imprensa. A Cruzada da Boa Imprensa, ela é um dos primeiros órgãos, como uma editora, a levar esse ideal católico, a escrita, os livros católicos aos mais diversos locais do país. Então, o Sebastião Leme convida o Huberto Roden para o Rio de Janeiro. Huberto Roden tinha um plano de uma editora, ele já como um escritor, o padre Huberto Roden, ele já como um escritor, ele então traz essa ideia de criar uma editora católica forte que leve esse pensamento nas periferias mais distantes. Correu dezenas de cidades e capitais do Brasil, principalmente no Norte e Nordeste, proferindo conferências e palestras para difundir seus livros.
Seu incansável trabalho o fez ser aclamado como o maior bandeirante e herói nacional da imprensa católica no Brasil. Em setembro, foi publicada sua biografia de Paulo de Tarso, uma obra de intensa paixão, que apesar de seu valor, atraiu duras críticas ideológicas de certos setores do clero brasileiro. Então, com esse incentivo que está ocorrendo da Arquidiocese do Rio de Janeiro, é lançado a segunda edição da tradução do Novo Testamento, que é a tradução do padre Huberto Roden, e na época é publicada uma edição aí com cerca de 10 mil exemplares, então na época uma grande quantidade, e aqui já começam algumas polêmicas também, porque um padre que estivesse trabalhando apenas com o Novo Testamento, ele poderia ser acusado de protestante, né? Estar trabalhando só evangelhos e estar trabalhando pouco o catecismo, estar trabalhando pouco, né, os ditames do Vaticano. Isso poderia ser considerado, né, isso era considerado basicamente uma acusação de protestantismo por parte de alguns padres. No final de 1938, Roden organizou e liderou um grupo de 120 excursionistas brasileiros para participar do 36º Congresso Eucarístico Internacional em Budapeste. A excursão abrangeu 7 países europeus: França, Itália, Áustria, Hungria, Iugoslávia, Suíça e Alemanha, e durou um total de 3 meses. Após Budapeste, Roden foi a Roma, onde teve uma audiência com o Papa Pio VI e encontrou-se com Giovanni Papini, o grande escritor italiano convertido ao catolicismo. Visitaram ainda Viena, Paris, Berlim e outras importantes capitais europeias. Saída do clero. Após o falecimento do cardeal Sebastião Leme, em outubro de 1942, uma sombra de incerteza pairou sobre a vida de Huberto Roden. Leme, seu amigo e protetor, havia sido um grande apoio durante anos. Com sua partida, as tensões entre Roden e a Igreja Católica se intensificaram. Bom, Agostinho, é certo que esse aqui é um dos grandes motivos, né, estopim aí para que ocorra logo depois a saída do padre Roden do clero. Agostinho é um trabalho genial. Roden vai trabalhar nesse, que é um dos grandes pensadores e filósofos da Igreja Católica. Ele vai estudar as 103 obras em latim, né? Então uma obra de peso, de grande fôlego. Só que aqui Roden vai trabalhar muito da humanidade de Agostinho. Roden vai falar sobre a sexualidade de Agostinho. Roden vai falar das quedas, né? Vai falar realmente de modo muito aberto sobre a sexualidade e as dificuldades pecaminosas de Agostinho. Então isso vai trazer também polêmica com muitos religiosos e com outras editoras. Inclusive tem uma situação muito engraçada desse livro que Roden vai tentar mandar por uma outra editora para ter também outra publicação de Agostinho nos originais, e quando uma ordem, um líder de uma ordem religiosa chega esses originais em mãos de Agostinho, eles tentam consumir com isso, tentam fazer com que esse lançamento não aconteça, né? E de tamanho polêmica que era para alguns, né? Tabus, falar de tabus numa obra religiosa, né? Então, uma obra incrível que é lançada finalmente em 1942. O que 2 anos depois ocorre aí com a saída de Huberto Roden do clero. Então, em muitas dioceses, os livros começam a ser queimados e proibidos.
26 de novembro de 1942, uma circular emitida por Dom José Gaspar de Afonseca e Silva, arcebispo metropolitano de São Paulo, proibiu oficialmente todos os livros de autoria de Roden, junto ao clero brasileiro. As alegações eram de que seus livros não eram católicos, mas apenas cristãos. Em 1943, cansado das acusações e injustiças, Huberto Roden entregou um documento à autoridade eclesiástica, declarando sua demissão do clero. Publicou uma carta aberta aos seus amigos e leitores, explicando as razões de sua decisão. Com a consciência tranquila e sem rancor, Roden afastou-se das atividades sacerdotais e editoriais em 1944. Comprou um pequeno sítio em uma região chamada Cinco Lagos, a 2 horas do Rio de Janeiro, onde começou a cultivar macieiras e criar abelhas. Em uma carta escrita em 1944, Roden detalhou os motivos que o levaram a deixar o clero. Ele mencionou a difamação, as calúnias e a falta de apoio dos seus superiores como razões principais para sua decisão. Mesmo afastado do clero, Roden continuou a dedicar-se à difusão do Evangelho e aos estudos espirituais. Sua vida em Cinco Lagos foi um período de intensa interiorização e crescimento pessoal. A saída de Huberto Roden do clero marcou o início de uma nova fase em sua vida. Livre das obrigações e pressões eclesiásticas, ele encontrou na simplicidade do campo um novo propósito, continuando sua missão espiritual de maneira independente. Era o ano de 1944. Agora é um homem comum, vivendo uma vida resignada na comunidade leiga. Casado com Ana Maria Gerda Magdalena Rosenthal, natural de Berlim, Roden encontra paz e serenidade em sua nova rotina. Então era o ano de 1944, Roden agora é um leigo, nas palavras do catolicismo, ele é um homem comum. E no fim dos anos de 1930, o Roden conhece uma judia que estava fugindo do início da dominação nazista lá na Alemanha. O nome dela era Ana Maria Madalena Rosenthal, Ana Maria Gerda Rosenthal. Ela está fugindo então desse início da perseguição do nazismo aos judeus na Europa, e ali Roden conhece ela. Ela era natural de Berlim na época, mas então o Roden posteriormente acaba se casando com ela quando ele acaba saindo então aí do sacerdócio, sai do clero. O Roden vive então num sítio no interior do Rio de Janeiro, casado, e posteriormente acaba indo para os Estados Unidos. E eles têm um filho, esse casal acaba tendo um filho, chamado de René Paulo Roden, que ele vai nascer aí com muitos problemas de saúde. Esse é um casamento que acaba não dando certo. Sua esposa e o seu filho acabam voltando para os Estados Unidos, e Roden continua no Brasil na prática e no ensino da filosofia universica. É sabido que Roden ficou enviando esse auxílio durante toda a sua vida, até que esse filho dele falece muito novo, com cerca de 30 anos de idade, no fim dos anos 70, ainda antes do falecimento de Huberto Roden. No início de 1945, Roden recebe uma bolsa de estudos da Universidade de Princeton, em Nova Jersey, Estados Unidos. Lá, ele permanece por 14 meses, entrando em contato com o renomado cientista Albert Einstein, diretor do Instituto para Estudos Avançados. Roden, fluente em alemão, mantém diálogos filosóficos com Einstein. Não falam de matemática ou física nuclear, mas de filosofia e problemas éticos sociais da humanidade. Anseios do pensador em estado germinativo que se materializarão posteriormente na elaboração da filosofia universica, unindo matemática, metafísica e mística.
Ainda em 1945, Roden é convidado a trabalhar em Washington, D.C., no Departamento de Assuntos Interamericanos, como tradutor. Ele envia mensagens da Segunda Guerra traduzidas de inglês para português. Após alguns meses, retorna a Princeton. Durante sua estadia em Washington, D.C., Roden conhece o Dr. Paul F. Douglas, reitor da American University. Em um jantar na casa do reitor, Roden discute diversos problemas filosóficos e sociais com outros professores, o que acaba abrindo espaço para futura oportunidade em âmbito universitário na capital norte-americana. Em 25 de setembro de 1946, Roden assume a função de professor na American University. Ele começa com 50 alunos e termina com 400. Seu contrato inicial de 1 ano é estendido para um total de 5 anos. Roden se torna um professor catedrático na American University, ministrando palestras e conferências em igrejas, centros religiosos, Rotary Clubs, lojas maçônicas e na Self-Realization Fellowship de Washington, o qual frequentou durante 3 anos. Esse achado dessa carta pela equipe da produção aqui do documentário foi muito interessante, porque é uma carta que mostra um lado bem informal do Gilberto Roden. É uma carta que data de 1949. O Roden envia uma carta de resposta aos seus 2 sobrinhos que também estavam no caminho do sacerdócio. Eles são Higino Roden e Tarcísio Roden. Mas é uma carta muito engraçada, porque o Roden vai falar muitas expressões interessantes, falando sobre a sua família, chamando a própria família a Rodenada é sempre com muito filho. Roden vai falar de um modo muito interessante sobre o seu início também nos Estados Unidos como professor, que ele fala que no começo é um inglês muito difícil, ainda que Roden fosse conhecido como uma pessoa muito séria, ele usava expressões muito engraçadas. Então ele vai usar a expressão que ele tinha um inglês macarrônico, e então com o tempo ele consegue aumentar os alunos, né, lá na American University em Washington, e aparentemente essa carta foi para pedir um auxílio financeiro. Esses sobrinhos, eles mandam uma carta pedindo um auxílio financeiro para que o Gilberto Roden possa custear os estudos dele nos Estados Unidos, né? E ele fala que não é como eles pensam, que tudo é muito caro, que ele não vive assim de modo tão bem financeiramente como eles pensam, mas que ele vive uma vida tranquila. Fala que os sobrinhos também chamavam ele ainda de padre ou de reverendo. Ele fala, não me chamem mais assim, pois eu não pertenço mais ao movimento do catolicismo. Eu pertenço a um movimento catolicismo, mas não no sentido religioso, e sim no sentido universalista, no sentido onde ele está dando aula para protestantes, ele está dando aula para hindus, ele está dando aula também para católicos, para os mais vários meios religiosos. Então isso está abrindo muito a mente, e ele incentiva os sobrinhos também a fazerem esses estudos e morarem em outros países para que tenham um enriquecimento da sua cultura. Então é uma carta muito bacana. Retorno ao Brasil e fundação da Alvorada. Então, após retornar ao Brasil, o Roden foi oferecido a ele ter uma cadeira fixa na American University, mas ele decide voltar para o Brasil, porque ele sabia que a missão dele estava, então, em ser um livre pensador e criar um movimento filosófico que também levasse as pessoas a ter uma conexão com o sagrado. Então, após retornar ao Brasil, isso já em 1951, o Roden ele começa a reorganizar a vida dele, e depois de um longo período fazendo conferências nas principais capitais cidades do Brasil, ele vai acabar elegendo São Paulo, né, como o centro cultural desse momento, que é um momento maduro da vida de Gilberto Roden. E vai começar com 2 pequenos grupos, né, em São Paulo, onde ele tinha um momento de ensino
da filosofia universica e, posteriormente, tinha então a prática de cosmomeditação. O professor dava palestra nas casas de alunas, né? Eu sei que ele começou de madrugada, bem cedinho, na casa de uma aluna, por isso que ele começou a chamar Alvorada, porque era na hora da alvorada que ele ia dar as palestras. Com o crescimento do número de alunos, em 1952, funda a Instituição Cultural e Beneficente Alvorada, uma entidade sem fins lucrativos dedicada à promoção da filosofia universica e da filosofia cósmica do Evangelho. A Alvorada foi registrada oficialmente e, com a ajuda de alunos e amigos, Roden começou a formação do Ashram Cosmorama em Jundiaí, a 70 quilômetros da capital de São Paulo, destinado a servir como local para retiros espirituais. A Alvorada tornou-se um centro de autorrealização, alinhando-se a um movimento mundial com diferentes nomes, mas com a mesma finalidade: a realização das mensagens dos grandes mestres espirituais da humanidade, em especial do Cristo, em sua essência autêntica. Com o objetivo de promover a filosofia cósmica e autorrealização, a Alvorada oferecia aulas semanais, horas de meditação e retiros espirituais em sua sede. Bom, eu conheci, assim, através de um anúncio no jornal Shop News, que era distribuído gratuitamente em todas as casas. E eu vivia procurando assim palestras, procurando curso, né? Eu vi esse anúncio no Shop News e eu estava recuperando de uma cirurgia ortopédica, onde eu sofri muito, né? E comecei a pensar sobre a vida, sobre o sentido da vida, e aquilo me interessou ver esse curso sobre yoga integral, do professor Humberto Roden. Isso foi em 1966. Então eu matriculei, fui lá no auditório, matriculei, e toda segunda-feira ele dava uma palestra, sabe? Durante quatro meses foi o curso. E aí eu acompanhei. Da primeira vez que eu assisti, né, a palestra dele, eu fiquei impressionada com tudo que ele falava, porque vinha de encontro a tudo que eu pensava quando eu sofria. E ele me respondia muitas dúvidas, né? Com ele, minhas ideias todas mudaram. Aí eu comecei a pensar em espiritualidade, né? E yoga, encontrar um Deus interior. Eu não perdia uma palavra do que ele dizia na palestra. Foi sempre uma hora de palestra, e um auditório muito atento. Eu nunca vi auditório mais atento como este. Mais tarde, né, terminando assim, eu passei pela biblioteca municipal e vi um cartaz sobre o endereço onde o professor, da Alvorada, onde o professor dava as aulas, né? Então aí eu passei a frequentar. Depois comecei a trabalhar de voluntária com ele, porque eu tinha meio período da escola que eu lecionava, era professora, e eu tinha meio período livre, então eu resolvi nesse meio período dedicar um voluntariado. E comecei a trabalhar na Fundação Alvorada. Além das atividades na sede, Roden também ministrou cursos e palestras em diferentes estados do Brasil e em Portugal. Suas aulas alcançaram grande repercussão, atraindo um público diversificado de cientistas, médicos, professores, empresários,
donas de casa, operários, estudantes, padres e líderes espirituais. Durante 3 anos consecutivos, no fim dos anos de 1970, Roden realizou o programa semanal Sabedoria dos Mestres, na TV Bandeirantes de São Paulo, onde falou a milhões de telespectadores sobre o tema do autoconhecimento e da autorrealização. O período de 1951 a 1981, então, ele é considerado como o período de maturidade de Humberto Roden. Ele que nunca teve vergonha de afirmar que muitos dos livros que ele havia escrito ainda quando padre já não condiziam mais com a fase em que ele se encontrava. Algo que é muito comum, né, de um estudante, de um buscador. Então, é nesse período que estão os seus best-sellers, que são os seus livros que Roden estava sempre revisando, mas é o que condiz com a sua fase madura. Então, muitos dos livros ainda de quando Roden ainda era sacerdote são tirados de circulação, pois já não representavam mais o que ele pensava ou a sua trajetória. No dia 9 de fevereiro de 1981, já sob cuidados médicos, Roden concedeu sua última entrevista pública à revista Visão, intitulada A Educação da Consciência. Esta entrevista causou grande repercussão no setor educacional brasileiro, destacando sua visão profunda sobre o papel da consciência na educação e no desenvolvimento humano. Com o corpo físico biologicamente em declínio, Roden foi internado na Clínica Naturista Tobias, em São Paulo, onde foi carinhosamente assistido por sua secretária, seu editor, alunos e amigos. À 0h do dia 7 de outubro de 1981, o professor Humberto Roden, aos 87 anos de idade, em paz consigo mesmo e com o mundo, deixou a matéria física. Em São Lugero, município natal de Humberto Roden, sua memória é honrada e preservada com grande reverência. A cidade dedicou uma biblioteca municipal em seu nome, oferecendo um espaço onde seus livros e ensinamentos são acessíveis para todos os interessados em suas obras e pensamento. Então, atualmente aqui em São Lugero a gente conta com a Biblioteca Municipal, que é o nome que leva o nome do Humberto Roden, né? E na biblioteca, além de ter os livros, a história do Humberto, é um local que a gente consegue ter as obras filosóficas dele e a população ter acesso a um pouco da sua história. Também aqui em São Lugero a gente tem o Museu da Imigração Alemã, né, do Sr. Humberto Schlickmann, e lá também tem muito sobre a história de Humberto Roden, né? Então, hoje em São Lugero é preservada a história dele, né? E também no ano de 2007, a administração pública ela fez um esforço para trazer os restos mortais do Humberto Roden para São Lugero. Então, desde 2007, os restos mortais dele se encontram no nosso cemitério municipal, lá também onde tem um memorial, né? Não é um memorial ainda, né? Que é o próximo projeto do município. Hoje vem sendo desenvolvidos projetos, né, pela Lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc, como o documentário e também um estudo, né, com outro fazedor de cultura, e também a questão dos restos mortais vieram no ano de 2007, né, foi toda uma organização do município para, foi um processo, não foi algo tão tranquilo, mas deu tudo certo, e hoje os restos mortais estão no cemitério municipal, onde tem um monumento, né, do Humberto Roden, e daqui para frente a gente está buscando trazer ainda mais a sua história para a população de São Lugero, para preservar essa história tão rica que é desse filósofo tão renomado no Brasil inteiro. A ideia do memorial é para perpetuar a história do Humberto Roden, né? Então o memorial vai ser feito no espaço do Centro Multiuso de Schlickmann, né? No momento a gente está na fase de captação de recursos. O memorial ele vai trazer com riqueza de detalhes na história de Humberto Roden, né? Então, além de trazer os restos mortais dele
Para o memorial também vai ter materiais audiovisual, históricos e alguns detalhes da vida do Humberto Roden para termos acesso à população, para a população poder vir até o centro multiuso e conhecer a história do Humberto Roden e para isso se perpetuar na história de São Lugero. Então, o Humberto Roden condiz com a minha trajetória. O Humberto Roden condiz com a minha busca, sempre ao conhecimento e à espiritualidade. Aos meus 10, aos meus 20, aos meus 30 anos, o Humberto Roden sempre foi aparecendo de algum modo muito destaque na minha vida. Eu conheci o Humberto Roden, afinal, sou aqui de São Lugero, né? Então não há dúvida que é a maior personalidade aqui da cidade, que realmente expandiu, né, o seu ideal de modo global. Quando a gente fala isso, falamos principalmente dos países que falam a língua portuguesa, incluindo Portugal. A influência dele foi nítida na minha vida, principalmente na minha escolha por seguir o caminho acadêmico, seguir o caminho das ciências humanas, da história, da filosofia e também da minha busca espiritual, que se tornou mais universalista nos últimos anos. Mas enfim, desde os meus 10 anos, eu ia na biblioteca, que eu já via, né, os livros de Humberto Roden. Claro que eu não tinha cognitivo ainda para entender, né, o seu peso da sua personalidade, mas é certo que isso influenciou a minha vida. E até hoje, de certo modo, isso é muito forte, né? Então, ainda que eu conhecesse, a gente sempre ouviu falar de Humberto Roden em São Lugero, muitos falam, muitos conhecem a sua história, mas poucos conhecem de fato o seu ideal, o seu pensamento, que é um ideal que busca o autoconhecimento e a felicidade, né? Felicidade é diferente de alegria. Alegria ela é momentânea, felicidade, se você tem ela sempre com você. Então, Humberto Roden sempre vai puxar muito para isso, as pessoas buscarem a harmonia na sua caminhada. Então, nos últimos anos, houve um aprofundamento muito forte na minha vida e eu notei que muito da obra de Humberto Roden havia se fragmentado. E então a gente começou o perfil no Instagram Roden Brasil, trazendo de um modo mais fácil, né, a visão de Humberto Roden, que é a filosofia universica. Todos somos uno, em versos, temos uma essência em diversas existências. Então, trazendo isso para as pessoas, para as novas gerações principalmente, pois notamos que as gerações, principalmente a partir dos anos 90, poucos conhecem Humberto Roden. E então isso foi algo que começou a mexer muito comigo. Então, a gente iniciou os projetos de cursos introdutórios, com leis de fomentos culturais. Começamos com cursos aqui na cidade de São Lugero e participação em podcasts em outros estados, né? Junto, claro, com Santa Catarina, mas São Paulo, Curitiba. E hoje estamos em contato com todas as pessoas que mais buscam, né? As pessoas que divulgam a obra da filosofia universo, o pensamento universo de Humberto Roden. E diante disso, hoje nós tomamos a iniciativa então de criar o Instituto Humberto Roden. Por que criar o Instituto Humberto Roden? Pensamos que há necessidade de voltar a divulgar de modo massivo e centralizado a obra de Humberto Roden. Então, com a criação do Instituto Humberto Roden, hoje há uma iniciativa de promover projetos no Brasil todo, sejam com exposições artísticas, concursos, minicursos, podcasts, criação de livros, peças, tudo isso trazendo a filosofia universica e que as pessoas conheçam quem foi essa pessoa. E isso é muito interessante, porque a gente retorna, é como se fosse um retorno de Humberto Roden para sua cidade natal,
onde ele ficou até os 12 anos, para que essa obra volte a se difundir no Brasil, entendendo a importância de Huberto Roden. Huberto Roden ainda não foi descoberto ainda no Brasil. Conhece-se muito pouco a obra de Roden. Poucas pessoas têm acesso, embora com o advento aí da internet, das redes sociais, ele se tornou mais conhecido, mas ainda há muito sobre o que se descobrir ainda sobre Huberto Roden, tanto no Brasil como nos países de língua portuguesa. O fato da obra do Roden ser em língua portuguesa, isso dificulta um pouquinho a expansão no mundo, né? Porque nós ficamos limitados ao Brasil, a Portugal, a Moçambique, a Angola. Mas eu acho que ainda há muito que se fazer pela obra de Huberto Roden aqui no nosso Brasil, para que ela se torne mais conhecida. Mas eu acho que cabe a nós, né, que somos divulgadores da obra, tentar expandir cada vez mais isso para que mais pessoas tenham acesso à obra de Huberto Roden. Huberto Roden tem uma obra universalista. Quando eu digo universalista, em que sentido? Você pode ser católico, você pode ser espírita, você pode ser evangélico, você pode ser um umbandista, você pode ser um livre pensador, que você vai conseguir encontrar ecos na obra do Huberto Roden. Isso não há dúvida. Então essa universalidade está ligada à importância dele ao Brasil. Porque qualquer pessoa que tem acesso a um pouco de cultura pode ler e compreender Huberto Roden. Huberto Roden muitas vezes ele é complexo, e ao mesmo tempo ele traz uma simplicidade grande nas suas palavras, nos seus versos, nos seus poemas. Então eu acho que principalmente isso, a importância é tirar o Brasil de um sectarismo e trazer para um campo da universalidade. E eu acho que poucos autores fazem isso como Huberto Roden faz. A universalidade de Roden pulsa em cada linha escrita por ele, que você pode ser do qual crença for, do qual religião for, que você vai encontrar. Mesmo você sendo fora do cristianismo, você sendo um budista, você sendo um hinduísta, que é mais difícil aqui no Brasil, mas você vai perceber essa mensagem que é para todos, não exclui ninguém. Huberto Roden, um farol de sabedoria e inspiração, mostrou-nos o caminho para a verdadeira realização do ser. Que sua mensagem continue a iluminar nossas vidas e a guiar nossos passos rumo à autorrealização. Seu legado nos lembra que o maior serviço à humanidade é despertar o potencial divino em cada um de nós.